É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Ontem nós sempre te amarei. Ontem nós não mostramos os gols porque tivemos um problema, tá aí, Flamengo campeão da Taça Guanabara, 2-0 em cima do Boa Vista. E o Flamengo que estreia na Libertadores pegando, entre aspas, o temido River Plate, que vive um péssimo momento. River Plate foi lá, contratou, Lucas Prato. Dos 20... Prato tá no banco, não tá? O Prato? Dos 28 clubes que disputam, o Jomes, o campeonato argentino, o River Plate está em 19º. Não, mas isso é o seguinte, deixa eu explicar. Mas tá mal. Não, calma. O campeonato, ele não é igual ao nosso. Começou em janeiro. Sim. No semestre passado, o River Plate abriu mão do campeonato argentino porque ele chegou até a semifinal da Libertadores. Sim, mas ele tá fez mal, mais ou menos o que o Grêmio fez. Sim, mas o River está mal. Ok, continua, mas a gente tem que pontuar isso aí. Nem justifica, e outra coisa, tá tão mal, campeonato argentino é uma coisa. Libertadores é outra. Na última eu vi a pipocada do River Plate pulando os... Sim, mas não significa que eles vão ganhar todos. Ó, e digo mais, São campeonatos distintos. Foi a maior pipocada da história da Libertadores, foi aquele River e Lanús. Eu concordo, isso eu concordo. Sim. Ganhando o jogo e deixar virar, né? Porque não deixa, não faz o River menos gigante do que é. Claro. E um time menos forte do que é. E o Flamengo tem a diversidade adicional de jogar sem torcida, né, nesse primeiro jogo. A torcida do Flamengo é uma torcida que empurra. Na questão time por time hoje, 2018, do que o Flamengo tem jogado e o River Plate, o Flamengo tem uma certa vantagem. Não dá pra dizer isso. Inúmeros problemas. O Facicano, o Flamengo jogou vai 2 ser no jogos... Newton Santos, viu, Flavinho? Vai ser no o Flamengo fez um acordo com o Botafogo. Vai jogar, inclusive, no Newton Santos contra o Madureira também. Mas o Facicano, o Flamengo fez... O time principal do Flamengo esse ano jogou basicamente 2 partidas. Jogou bem contra o Botafogo, semifinal da Copa da Taça Guanabara. E jogou contra o Boa Vista, que é um adversário fraco. Enfim, não chega a ser um grande teste. Estava na final. Estava, eu sei, mas não chega a ser um grande teste. Então, dizer que o Flamengo está melhor do que o River nesse momento, você não pode nem dizer que está pior nem melhor. A gente não sabe. E o Flamengo jogando sem torcida no primeiro jogo. Então, jogar sem torcida, para o Flamengo, jogar sem torcida no Rio de Janeiro, jogo de Libertadores, Gente, é um desfalque. Vocês não estão levando em consideração um fato que é histórico. É Brasil e Argentina, primeiro. É Brasil e Argentina. Segundo fato. O River Plate é na Libertadores e é completamente diferente não do sabe campeonato. como é que Eu vi contra o Lanús. Desculpa, no Lanús é uma rivalidade local. Eu vi a pipocada. Pipocou, o River é foi grande. mal, se arrebentou. Eu acho que nós temos que parar. O Flamengo não pipocou na Libertadores do ano passado, sendo eliminado na primeira fase, no último jogo. Quem foi campeão da Sul-Americana jogando no Maracanã? Foi também? O Flamengo não vem de 2 O Flamengo não pipocou pro Independente, meu senhor? Então, meu senhor. Quem foi campeão da Copa Sul-Americana no Maracanã? Lógico que você vai pipocar. Então, mas ele tá dizendo que o River pipocou. Mas pera só um minuto, olha a vantagem do River. Pô, olha 2-0. Não, o River tinha 3-0 a favor. 3-0. Um em casa e 2 fora. E perdeu a vaga. Perdeu a vaga. Isso é pipocar. Isso é pipocar. Você perder uma Libertadores ou a Sul-Americana em casa, com empate... Não é pipoca. Não é pipocado. Faz parte do Você perdeu um jogo lá e empatou aqui. Você foi mal, né? O Flamengo não, senhor. O Flamengo também não foi o que se esperava dele. Mas isso é outra coisa. Não pode botar na conta do jogo. Mas Perdeu um título em casa. Hoje o Flamengo perdeu um título em casa. Sim, é perdeu. bonito isso? Não, isso é legal. Você quer dizer, eu quero você dizer continua sustentando que o Flamengo pipocou na final da que não é. Se o River Plate foi lá e pipocou contra o Lanús, o Flamengo é completamente diferente. E eu tive a oportunidade aqui nos canais de Fox Sports transmitir os 2 jogos. Eu transmiti os 2 jogos. Você achou que o Flamengo pipocou? Do Independente? Achei que o Flamengo foi muito mal. Não achei que foi pipocada, mas foi horrível para a torcida do Flamengo. Daqui a pouco ele vai falar que jogou bem. Sim, mas você não pode dizer que o Flamengo foi esplêndido e o outro foi tão ridículo. É mais ou menos equivalente. A gente tem que parar com essa história de que toda vez, porque a Libertadores é uma coisa, o Argentina é outra, e muda porque eles têm... Eu acho que tem que parar com essa história. Não muda não. O Brasil tem que começar a se equiparar não muda não. Tá bom. E se equivaler a esse tipo de adversário. A gente sempre valoriza demais eles e acaba se desvalorizando.
nesse sentido. Em que país você vive exatamente? Eu acho que... Eu só vejo o contrário aqui no Brasil. Não. Imagina que o Brasil se coloca às vezes um temor. Se coloca às vezes um temor. Não, porque o River, não, porque muda, porque não sei o quê. Gente, o River Plate de 2018 é um time desajustado. O time do Gallardo é uma piada hoje. Eu fiz 2 jogos do River esse ano. É um time ruim, é um time que joga só com o posto de volante, fica aberto, exposto defensivamente. Peraí. Dá um sorriso, peraí. Oscar. Cadê o Oscar? Foto. O pessoal foi almoçar? Aí... Deixa eu falar um negócio pra você, concordo plenamente. Precisa parar com esse negócio toda hora. Ai, mas o River Plate. Ai, mas o Boca. Ai, mas o futebol argentino. Mudou. Concordo plenamente com o Facincani. Toda hora, nossa, o River, e entra o em Boca. Campo isso. E aí isso entra em campo. Também acho. Isso entra em campo. O Brasil entra com medo da Argentina. Danado já não é de hoje. Me diz uma coisa. É histórico. A Argentina, vamos fazer uma pergunta pro Pascoal, que é um cara que tem um pouco de conhecimento de futebol. Pascoal, quando você faz isso, foi eliminado. Isso mostra que é covarde. Porque você deitou no Pascoal o programa inteiro. Quando você quer chamar ele pra você, Pascoal, que é uma sumidade do jornalismo esportivo. Aí você me joga de escanteio. Pascoal, diz uma coisa. Mas aqui eu falo pra você. Não, Pascoal. É isso mesmo o tempo todo. Não, porque a Argentina é pequena. Não. Espera um pouquinho. Agora o senhor já falou que nós, falei que a Argentina é pequena. Pátria amada, varonil, precisamos parar com isso. O Brasil se coloca sempre interiorizado nesse tipo de disputa. Meu senhor, quem que eliminou o Flamengo do Campeonato da Libertadores no ano passado? São Lourenço. Da onde é? Da Argentina. Quem que ele ganhou a Copa Sul-Americana do Palmeiras, do Flamengo no ano passado? De onde é? Da Argentina. Sem mais perguntas, meritíssimo. Pode continuar falando que... Claro que eu vou Canta também, sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, põe uma camisa da CBF. E pinta a cara de verde e amarelo e pega uma panela. Mas você mentiu, porque um dia você falou que jamais... havia usado uma camisa da seleção brasileira. Não. E a foto... Já usei. Não, você falou que não. E circula. E a foto circulando, o Mano mandou pra mim a foto tua com a camisa da seleção. E com o logo já ali. usei e nunca mais vou usar. E com o logo ali do lado. Em um momento sim, agora não. Só falar pro Usei, a última vez que eu usei a camisa da seleção, mas já foi em 2002, faz 16 anos. Grapete? Quem tá de grapete hoje? Ninguém sabe o que é grapete. O ano passado, qual que era o discurso antes do jogo Flamengo e São Lourenço? Cuidado com o São Lourenço, porque o São Lourenço tradicional. Quando acabou o jogo, o que aconteceu? O Flamengo meteu uma paulada aqui e aí lá aquele temor que jogar no Boedo, que é difícil, que não sei o quê. E o Flamengo levou isso pra ele. O Flamengo jogou pesado. A culpa foi nossa, a culpa foi de quem falou. Do ano passado? Do ano passado? Também, o ano passado. Como é que foi o primeiro jogo do Flamengo e São Lourenço? 4-0 pro Flamengo aqui. O time chegou gordo, tinha 2 dias de treinamento. Por vez. Você tá de brincadeira, então fala, contextualiza o caso. Pera, Facinca, pera, vamos contextualiza o caso. Vamos brincar de Hortência de novo? Deixa só... Tá confusão no Não. Estátua. O que... Voltou. O Mano gosta de brincar de duro ou mole. Agora a questão é a seguinte... Vou falar nível. Aí é o seguinte... nível. Tudo isso que eu falei que eu não posso no Celtic. Aí é o seguinte... Você brinca de passar. Aí é o seguinte, chega! No ano passado contra o Independiente, foi a mesma história. Rei de Copas, meu Deus, não, que respeito. O Flamengo, e não só o Flamengo, mas... Qualquer brasileiro sempre leva isso pra ele. É um respeito excessivo que dentro de campo faz mal. O Brasil, historicamente, sempre teve times muito melhores do que os argentinos. Muito melhores. E qual é o retrospecto? Eles sempre ganham. Porque o Brasil entra com os times não são sempre melhores. Não, ele está dizendo que o Brasil perde da Argentina porque tem medo da Argentina. Se coloca uma pressão excessiva. O futebol brasileiro... O futebol brasileiro pipoca pro futebol argentino? Se coloca uma pressão excessiva que às vezes é necessário. Você pega, por exemplo, o retrospecto dos times brasileiros na Bombonera é pífio. Mas você pega time mexicano, paraguaio, chileno, uruguaio, boliviano, não sei, os caras vão lá e ganham. Não, eles vão pra Bombonera, eles vão lá e jogam. Eles podem perder na bola. Mas eles não perdem o jogo
antes da partida começar. Eu concordo. O time brasileiro, quando vai jogar afina na Bombonera, exatamente. Já entra borrado. O brasileiro vai a Buenos Aires. Tem que jogar de fraldão? Tem que jogar de fraldão. O brasileiro vai a Buenos Aires. E ele vai. E os caras primeira sabem, coisa, e os eu vou à caras- Bomboneira. Ô, Porque o Felipe. temor da Bomboneira. Gente, a Bomboneira é um lugar lá que fica no canto. Não, pera. Tem um museu da Coca que é muito bonito. Não estraga sua é ideia. muito mais mística. Tomarinha. Existe- o brasileiro faz uma mística em cima de muita coisa da Argentina. E ele se coloca essa pressão em A questão campo. de fazer, É histórico, a questão de não gente. fazer. O problema é o seguinte: o brasileiro, ele é pipoqueiro. Isso é fato. Em tudo. Isso é fato. Isso, o então, brasileiro é pipoqueiro. É claro, o Brasil- Os caras sabem disso. Mas a culpa é da mídia. Então, É isso que eu tô. Mas é isso que eu tô falando. falando. Que a gente não tem que falar, que a gente não pode. eu acho que a Potencializa mídia, também. a mídia potencializa. Concordo com Potencializa. ele? A mídia potencializa. Ao invés de jogar Constata a favor, só no joga potencializa. contra. Mas nós não temos Se que jogar você nem a tem favor nem alguém contra sobre- que é pipoqueiro, historicamente falando, você Flavinho. não pode chegar pra esse cara e dizer, olha, o jogo é na Bomboneira. Nossa, o jogo aí tem é nossa obrigação. Não, Baita pressão. calma, pera um pouquinho. Não, você dá um valor excessivo a algo que não precisa ter. Exatamente. Não precisa ter. É uma pressão Quando a os mais. mexicanos vão jogar na Bomboneira, ninguém fica falando, nossa... Claro, porque eles não pipocam. A gente tem de mas registrar mas isso. Porque mas eles a coloca gente pressão. sente isso. O Brasil A gente põe quem? essa pressão. Exatamente. Pera, Mas, ô, A gente Pascoal, sente Mas é um isso. registro Pascoal, histórico. O Flávio só está fazendo um Pascoal, registro Pascoal, histórico, nós gente. temos- Mas você não acha, começa por você, que nesses últimos anos mudou muito isso? Eu não vejo mais os times brasileiros tremerem, ir lá, é uma impressão. Tá melhorando. Até porque Continua. quando começou o futebol ser mais um produto de televisão, tantas câmeras, muita coisa também parou, deixou de acontecer. O mundo mudou muito. Você não vê mais aquelas arbitragens tanto. Não era descarado como era Aquilo antigamente. era descarado. Você ia pro jogo que você sabia que não ia dar. Hoje não é. Você está dizendo o modelo Ubaldo aqui? O Independente não ganharia bem, foi 4 Libertadores seguidas que ele ganhou? Independente? 4? Nunca! Aqui, se você pudesse transportar... aí você vai pegar a se fala você do Grondona, pudesse, você com vai uma pegar a máquina fala do tempo, Grondona. levar a televisão, tudo com o aparato que tem hoje, para aquela época, nunca que o Independente ganharia 4 Benja, Libertadores eu- seguidas. não. E lá foi ganho nos bastidores. Ué, tanto é que o cara lá falou... Grondona. O Grondona. Precisamos de uma arbitragem para esse jogo do Palmeiras, não era? Era. Igual tivemos Santos e Independente em 65. Sim, pô. O cara falou. O cara falou, fui eu que falei. Mas eu tá enxergo, gravado. mas historicamente... Só uma coisinha, Facicante, se você me permitir. É rápido, confesso para você que vai ser rápido. Mas presta atenção, o Grêmio foi campeão na Argentina. Tá mudando, é que o Benja contra falou. Lanús. Foi contra o Lanús. E naquele instante, todos nós achávamos que o Grêmio iria ser campeão, mesmo jogando fora de casa. É o potencial. Quando tem potencial para isso, a gente diz. Agora, você tem que analisar o contexto histórico. Se você contextualizar o que eu estou falando para você assim, primeiro jogo, Flamengo contra o São Lourenço. Jogo no Maracanã, o Flamengo teve que gastar R$1.200.000 para arrumar o Maracanã para o jogo. Não foi isso que aconteceu? Os caras chegaram com 2 dias de treinamento, cada jogador com a barriga desse tamanho. Ou não era? Só jogador feriadão. 4x0 pro Flamengo. 4x0 pro Flamengo e o Flamengo foi benevolente. Só que o Flamengo poderia ter também feito estava- 6 ou 7, Não, só que o Flamengo também está Jogo no da início de volta. temporada. Jogo da volta, os caras tudo em cima. Os caras já arrumados. Fisicamente Flamengo preparados. melhor ainda. O Flamengo jogando. O que Melhor deu? ainda. Porque o Flamengo se colocou essa pressão. Mas o Pascoal, Facicani, muitos tudo bem. momentos o Agora já Flamengo se tá, coloca. Mas aí eu tô. entendeu a sua- Peraí, eu tô Ganhou o desculpa. Solorense. Vai no- é um Mana- time legal. Peraí, eu Aqui, tô ó, de novo. recebeu o embate. Tigosa, Olha aqui, eu vou de venceu novo. Tigosa, Eu vou de Veloso, novo. time bom. Eu Mas vou- só que se coloca essa pressão. Eu vou de novo tem um concordar. adicional nisso aí. Tem. Eu vou de Claro. novo Não, concordar com o Facinca. Lógico que tem. O Corinthians tinha isso. O Corinthians colocava Nossa. nele uma noia, uma neura, uma paranoia. Muitas vezes ele perdia pra ele mesmo. Né? Nossa, você Benja, chegava... Você estava lá Peraí, também no você- Pacaembu, o Corinthians foi campeão da Libertadores. Pera- Não era tenso o clima? Pascoal, não. O tema não era tenso Não, aquele dia? aquele Não era. dia você via o semblante do torcedor corintiano diferente. Eu cansei de ir, tava lá. Eu tava lá em River Plate, eu tava em todos. O torcedor do Corinthians, também tava no River Plate. ele ia pro Pacaembu, Parecia tava lá com o do parecia Boca, um ele martírio. Ele ia, O parecia Boca que ele também. tava, ele dava choque. A gente não pode admitir isso, gente. E o torcedor do Nós não Flamengo... vamos dizer que isso acontece? Hã? E não, mas o que o Facicani está dizendo... Não, só para terminar, eu acho que o Fascani tem razão, que eu acho que quem tem. O próprio Flamengo, o torcedor, está colocando nele essa Não o pressão. Flamengo, o brasileiro em si, né? Mas nós estamos falando do cara.
O Palmeiras entrou na Libertadores ano passado, que se ele empatasse... Peraí, Estamos falando do Flamengo, que nós estamos falando de Flamengo e River Plate. O Sormani falou uma coisa importante. Dá-se mais importância a isso do que ao jogo em si? É verdade. Porque isso tem prevalecido. Isso tem sido importante. Isso tem... E fica aquela coisa, isso tem eliminado o time brasileiro. Libertadores é diferente, Libertadores é isso. Aos poucos vai mudar. Maior a isso. Mas, Sormani, o problema é que ao longo dos últimos anos... Você potencializa isso. Não, a gente não tem que potencializar nada. Potencializa, não. A gente a medida a partir do momento a gente que você apenas vem num constata. programa como o nosso e começa a falar a bomboneira, a bomboneira, a bomboneira, a bomboneira, a bomboneira, e ninguém fala do jogo, Mas, os Sormani, caras jogam pro caramba, Sormani, nós vamos jogar na bomboneira. Pera um pouquinho, nós não somos aqui psicólogos dos jogadores, nós não temos que ser tem só um que faz fazer o psicologia programa reversa. para eles se sentirem bem e mais Não é isso, confortáveis quando estão assistindo. Nós temos que falar da bomboneira. Nós temos que falar Mas da nós temos que bomboneira. discutir o jogo. Sim, a gente discute também. A gente não discute Só nada. que o problema é que tem muito nada. jogo. Por vez. Tem muito jogo que prevalece, o que prevalece para o resultado final não é propriamente o jogo, o jogo técnico, é a condição psicológica, emocional de um time. Se a gente agora, nós não temos obrigação, só para fechar, mano, nenhuma, de minimizar isso, porque isso pode fazer mal para os times brasileiros. Mas tem que potencializar. A mídia, nem uma coisa nem outra. Agora o Mano, eu falei. Ótimo. Às vezes é bom. Às vezes é bom. E peraí. Eu gosto que ele fica bravo. Ele tá te porque pegando, tem um velho. tweet aqui inteligente, interessante, você vai responder também. Fica bravo. Dá um sorriso pra mim, dá. Ê, lindo. Olha aqui, o André vulgo Batu. O Flamengo é um gigante brasileiro, mas não é um gigante internacional. Sou flamenguista. O torcedor flamenguista cobra o Flamengo como se ele tivesse tradição em competições internacionais e não tem. Aí ele fala, concorda, Sormani? Mas pergunto, concorda, Sormano? Eu acho que quando você participa demais das competições, você vai ganhando casca. E clube argentino, ele tem casca porque ele entra todo ano. Flamengo, River Plate, você pega outros times aí, Independiente, que é o maior campeão da competição, eles durante muito tempo, eles participaram da Libertadores. É muito mais difícil para um clube brasileiro, com exceção desses últimos anos aí, porque criaram aí inúmeras vagas para que times entrem na Libertadores, mas era muito mais difícil para os times brasileiros conseguirem participar com frequência do que times argentinos. Vide o número de vagas que tinha para o Brasil e o número de vagas que tinha para a Argentina. Então, eu entendo que a mídia não tem que estar passando. Antigamente, Sormani, por exemplo, você tinha lá quantas vagas para a Argentina? 3 ou 4 vagas. 2 também. Mas os maiores times da Argentina quem são? Boca e River. Naturalmente, eles vão ter uma participação muito maior, por exemplo, do que o Flamengo. O Flamengo, ele briga aqui no mínimo. Independente de nós sermos Libertadores. Aí que tá, mas ele participou bastante. 4 seguidas, exatamente. Estudiantes. Pega o número de participações de Boca Juniors na Libertadores, River Plate na Libertadores, Independiente na Libertadores e Flamengo, por exemplo. Ou Corinthians. Ou Palmeiras. Aqui, eu concordo com você. Aqui nós temos... Você tem uma concorrência muito maior. A concorrência aqui é maior. Muito maior. Então, quando você participa mais vezes, times, não passa isso que eu tô falando. Você tem uma briga que é muito mais desleal aqui no futebol brasileiro pela concorrência de times de qualidade para poder ocupar poucas vagas na Libertadores do que os times argentinos. E a mídia não tem obrigação nenhuma de ficar passando pano para determinadas situações. Que é o River Plate. Calma, Facicani, calma. Então, a mídia não tem que criar situações. Olha, vamos tirar o peso do Palmeiras, vamos tirar o peso do Corinthians. A mídia tem que relatar o que acontece. Evidente. E o brasileiro é pipoqueiro. O jogador brasileiro, basta vocês... O atleta brasileiro. Pois é. O atleta, né? A gente tá falando de futebol. A gente tá falando de futebol. Dizer. Mas o jogador, então, quando a gente tá falando aqui do futebol, vou me pegar somente no fato dos jogadores em si. O jogador brasileiro, ele não tem o espírito que o uruguaio tem. O jogador brasileiro, ele não tem o espírito que o argentino tem, que o próprio chileno tem. O jogador brasileiro, quando ele vai jogar, não precisa só ser a bomboneira, não. O brasileiro, quando vai no Defensores del Chaco, ele retrai. Cara, o brasileiro, quando vai jogar aí no Monumental, ele retrai. Mineirão chorando numa decisão de pênaltis no jogo da Copa do Mundo disputada no Brasil. Quando vai jogar nesses estádios aí, tem uma fila no banheiro. É instável, tem uma fila muito instável. Aí eu concordo com vocês. Aí tá, mas a brasileira não tem a obrigação de tirar o pé. A mídia relata o que ela vê. Eu também acho. Eu acho que quando a instabilidade emocional do brasileiro, ela é um fator importante e que explica alguns resultados no esporte em geral,
A gente tem que Vocês chamar imaginam, atenção por pra ela, exemplo, mas Sormani, só um exemplo A Fabiana aqui, ó. Müller, Aquela coitada lá em Pequim, perdeu a vara, seleção bicho. brasileira, quando jogou no Maracanã. A seleção brasileira, quando jogou no Maracanã, contra o Uruguai, e o Rivelino desceu as escadas do Maracanã rumo ao acesso ao vestiário. 76 isso. De bumbum, quicando com o bumbum no chão. Vocês imaginam o Brasil, tá certo? Jogando lá no Uruguai, colocando a seleção uruguaia pra correr? Mas jamais. Jamais. Não, mas aí você só está pegando um fato e esse fato precisa ser tratado. A história desse jogo é diferente do que você está dizendo. O Zico entrou em campo, o lateral esquerdo da seleção, do Ramírez, da seleção do Uruguai, puxou o Zico, pegou o Zico, caiu, ele fez a falta no Zico. Foi para brincar, pegou o Zico pelo cabelo, o Rivelino deu um tapa no braço dele, aí um ficou jurando o outro o jogo inteiro. Mas o que o Mano falou é verdade. Nenhum jogador da seleção você imagina o Uruguai correndo no Uruguai? Pera um pouquinho. Mas você precisa ter... Aconteceu. O Uruguai tomou um tapa na orelha do Felipe Melo lá e pipocou. Mas o Felipe Melo é exceção à regra. Pipocou. O Felipe Melo, ele lutou e dentro da casa deles. Então, mas o Felipe Melo era que é uma exceção. O jogador brasileiro, ele pipoca. Numa dessas, o jogador brasileiro liga pra mãe e fala, vem me buscar. Eu não acho que o jogador brasileiro naquele jogo lá, quem fez feio foi o Rivelino. Foi, ele saiu correndo. Então, o Rivelino fez, mas o resto do time do Brasil... Pô, e o Orlando Lelé que saiu do banco? Lelé, o Jairo goleiro. O Jairo deu de mão nos caras. O Búfalo Gil tava jogando. Você tá brincadeira. Os uruguaios apanharam aquele dia. Igual boi mas ladrão. o que o Rivelino fez não foi legal. O Rivelino não quis apanhar. Entendeu? Ele não precisava ter feito aquilo, entendeu? Mas o que o Felipe Melo fez lá contra o Peñarol, essa é a leitura que eu tenho, só ele fez. Só ele. Também acho. O Roger Guedes chega perto, a hora que ele vê um cara... Nós temos uma imagem aí. Não foi o jogador que entrou na final da Libertadores, não Flamengo? Não fez nada, Anselmo. Pera, o Cobreloa. Anselmo. Não deu? Não deu nada. Pega o YouTube. Ele faz assim, ó, e sai correndo. É só você pegar o YouTube e você vê. É lenda. É lenda. Diz que ele entrou e deu murro no cara, deu nada. No Mário Soto? Não sei se era no Mário Soto. Acho que era no Mário Soto. O Mário Soto foi pro Internacional depois disso. É Mário Soto. É lenda. Sabe quem não pipocava? O Romir Pernambuquinho não pipocava. Beijoca Não pipocava. Serginho não pipocava. O Chicão não pipocava. O Serginho não jogava em Marília, O Chicão em Rosário foi o jogo, Pascoal? Foi em Rosário. Em 1978, auge da ditadura argentina, Brasil e Argentina. Primeiro lance, ele deu uma burdoada, não sei em quem. Não. Fizeram um ônibus do Brasil, deve ficar lá atrás. No Luque, o centroavante, e no Kempis. Que foi o melhor jogador da Copa. Não, já começou com o ônibus do Brasil parando do outro lado e fizeram a seleção brasileira atravessar o campo para entrar no vestiário. Ele entrou no campo que ele fez? Deu uma cuspida. Pascoal, o Flamengo hoje tem mais time que o River Plate? Não. Esse jogo de 78... Se eu falar time por time é pau a pau. Time por time. Agora, estão jogando bem? Eu acho que o Flamengo, pelo que eu vi jogar, um pouco melhor do que Se você eu fosse contratar o centroavante hoje, o Fábio Sormani, você contrataria Guerreiro ou Lucas Prato? Prato. E você? Prato fácil. Facinho, cara. Fez gol domingo, no fim de semana. Prato. Empatou 2-2. Aliás, tem uma grande discussão na Argentina hoje. Se vocês pegarem aí nos jornais argentinos. Peguei hoje de manhã. A acusação. Eu também. O Clarim. O Clarim hoje atrasou. Há uma eu precisa vir melhor informado. Há uma grande polêmica na Argentina e tudo passou nos canais Fox Sports da Argentina. A acusação de dirigentes, a acusação de ex-jogadores do River Plate, de que o presidente da República, que é torcedor do Boca... Foi presidente do Boca, o Maurício Macri. E chamou para almoçar o treinador do Boca na última sexta-feira. Esqueloto, são amigos? O Esqueloto são amigos. Não fala o nome de ninguém, o presidente, o treinador... O Macri e o Esqueloto. De um país. América do Sul. Há uma grande polêmica lá de que o River Plate acusa o presidente da República de favorecimento no Campeonato Argentino e diz mais, quem estiver no grupo do Boca na Libertadores, se previna. E quem é que está no grupo do Boca na Libertadores? Palmeiras. Então, se sacou, porque o Macri tem eleição no ano que vem e ele quer se eleger. É acusação do River Plate, não é minha. É acusação do River Plate. Mas até onde vai o poder do Macri? Na Conmebol, para decidir um torneio... A FIFA nem permite. Exatamente. A FIFA nem permite. Eu não acredito nisso, não. Tudo bem. Interferência formal, óbvio que não. Mas e a gente sabe como é que funciona, né? Algumas coisas no futebol. Acho que ele foi pedir permissão para a FIFA. Mas não, só estou dizendo que, pelo menos, a interferência... A interferência política, quando ela é confirmada, e ainda mais... Você falou agora do Grondona... Eu só estou dizendo que time por time... Mas ele era presidente da... As próprias imagens dizem isso. Para quem acompanha aqui o Super Campeonato Argentino nos canais Fox Sports. O time do River Plate hoje é uma mãe. É um time que joga aberto, é um time que
não é coletivo, O Boca Juniors também não extremamente joga. individualista, deixa espaço, ou seja, se o Flamengo se organizar coletivamente com o Diego, com essa molecada, Paquetá jogando bola, Everton, Vinícius Júnior tem que jogar um jogo desse porque o River deixa os laterais e são lentos e não sabem marcar. Ou seja, com essa molecada que o Flamengo tem, com um time rápido, pra gente o Flamengo... grande. O Vinícius Júnior não dá. O Vinícius Júnior pode Não jogar dá. um jogo desse, Não Sambora. dá. Pode jogar. Tem que meter o moleque pra jogar. Os caras do... Se o Flamengo Olha jogar aqui, o Johan um bom Tricolor, potencial desse, ganha o jogo. o Johan Tricolor fala aqui, olha, o Grêmio ganhou uma Libertadores dentro da Argentina, dando um chocolate nos argentinos não faz nem 3 meses. Verdade. Além de, nas oitavas, ter tirado o Godoy Cruz ganhando lá e aqui. Gente. E amanhã vamos ganhar uma Recopa sobre um argentino novamente. Está respondido sua pergunta. Parece que só existe o Grêmio no mundo. E parece Gente, que o Grêmio nunca ó, o perdeu de Marcos- ninguém também. O que a Pera gente aí. fala... Espera um pouquinho. O que E a outra gente coisa. fala do Corinthians no título do Chelsea, nós temos que pontuar e contextualizar também o do Grêmio. É o seguinte, o Grêmio ganhou uma Libertadores, jogou super bem, todo mundo elogiou. Eu apontava o Grêmio até como um possível ganhador do Mundial pelo futebol que ele jogava, mas ele ganhou uma Libertadores quando ele passou, o segundo rapaz aí, pelo Godoy Cruz. Quem é Godoy Cruz? E ganhou do Lanús. Ah lá, Lanús. empatou 2-2 com o River domingo. Ok, Lanús eliminou o River, é verdade, eliminou. Mas quando chega na final um time desse calibre, é completamente diferente de você Aí o pegar numa calibre final. do Grêmio é outro. É, Bom, exatamente. E sem contar, Olha aqui, e tem uma outra vamos- questão Não dá pra- rapidinho. não dá. Não? O Corinthians teve sorte com o Chelsea, Ó. o Grêmio teve sorte com o Lanús. Amanhã- Não sorte, entendeu? E outra? Jogou para ganhar, assim como o Corinthians. Nós teremos- Mereceu ser campeão. Claro que Prometo mereceu. ser Nós rápido. teremos- 10 segundos. Prometo ser rápido. 9. O Renato, sempre quando foi questionado a respeito de Brasil e de Argentina, ele fez assim, para não falar a palavra. A palavra começa com F. Eles. Ou seja, quando o técnico põe esse tipo de questão, né, para correr, tudo funciona. Nós vamos discutir muito até o jogo aí, Flamengo e River Plate. Tem muito ainda de discutir, assunto interessante. Depois o Pascoal vai ver se o Coedjá não joga, né? Coedjá não deve jogar contra o River Plate. O Coedjá não joga os 2 primeiros jogos que está suspenso. Os 2 primeiros jogos que o Coedjá não joga. Pascoal devia saber causa isso. do O Sul-Americano conhece bem futebol. Caso sul-americano. Maria Raio. Oba, oba, oba. Jorge Benjor, number 1 Da onde? do mundo, do planeta. Não, Raul Seixas. Ó, pode falar, não. Quando a gente presta desce no Rio de presta Janeiro, atenção. o aeroporto chama o quê? Tom Jobim. Ah, obrigado. Sem mais perguntas, Ué, Meritíssimo. porque Obrigado. o Jobim Sem mais faleceu. perguntas. mais perguntas. Dá pra comparar o Jorge Sem- Benjor. não, sem- não, sem Jorge mais- Benjor criou